O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje, nesta sexta-feira, a sexta-feira do 23º domingo, da 23ª, semana do tempo comum. E começamos hoje a liturgia, essa carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 19, versículos 22b ao 27. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não evangelizar, ou melhor, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito ao salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Com todos eu me fiz tudo, a fim para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte dele. Por que eu estou relendo esse trecho da primeira leitura? Porque, e aí eu vou dar o meu testemunho pessoal, quando eu me voltei para Cristo, quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, lá no ano de 1990, quando eu tive aquela experiência profunda com o Senhor, que transformou, que mudou a minha vida, o caminho que Jesus me chamou na igreja foi o caminho do evangelizar, do pregar o Evangelho. E de fazê-lo, como São Paulo aqui diz, de maneira a ver como não uma obrigação, mas uma missão. Não como um emprego, não como um emprego, mas como uma missão que Deus me deu, um caminho. E ai de mim se não pregar o Evangelho. E pregar aqui não é só pregar com a boca, é pregar com a boca, mas pregar com a mente, pregar com o coração e, principalmente, pregar com a vida. Pregar com a minha própria vida. Obviamente, é claro que eu vou pregar também com os meus defeitos. Assim como São Paulo não tinha medo de dizer que tinha um espinho na sua carne
Assim como São Paulo dizia que também possuía defeitos. Nós não vamos ter medo de mostrar que somos frágeis, que somos pecadores. E não vamos, apesar das nossas fraquezas, eu discordo de alguns ramos que quer mostrar muita perfeição, quer mostrar muito ser certinho. Não, vamos mostrar nossos defeitos. A Bíblia não nos esconde os defeitos. A Bíblia não coloca os pecados para baixo do tapete. A Bíblia não esconde a nossa humanidade que é de carne. Não, muito pelo contrário, a Bíblia mostra um Pedro que nega, um Judas que trai, um Pedro que pega a espada e corta o ouvido, a orelha, uns apóstolos que fogem, que brigam entre si pelo primeiro lugar. A Bíblia não maqueia pecados. A Bíblia mostra a adúltera que encontra Jesus, aquela samaritana, mostra um Levi que era cobrador de impostos e que sua casa era uma bagunça, uma zoeira, que nem os apóstolos ousavam entrar. A Bíblia mostra de maneira muito clara os defeitos de Davi no Antigo Testamento, de Salomão. A Bíblia não esconde a trave dos nossos olhos e não nos faz ficarmos como moralistas apontando o cisco do olho do irmão. Eu fico vendo atualmente na internet, eu tenho visto algumas tendências sectárias dentro da nossa igreja, de caráter não só conservador, mas de caráter progressistas. Por um lado, reduzindo a fé a uma mera sociologia, a uma mera desacralizando completamente, tirando o sagrado, mas por outro, excessivamente também numa roupagem de sagrado, manipulando o Evangelho. E me preocupo de ver a briga de narrativas atual que existe, que ao invés de esclarecer, ao invés de educar, ainda confunde mais e mais. Fora as redes sociais, que disseminam, através de uma falsa piedade, o ódio. Que dissemina nas pessoas a raiva, a vaidade, o orgulho religioso, travestido de quê? De humildade, de piedade. Quando, na verdade, não é. E São Paulo ainda diria mais. Aliás, foi São Paulo, Fábio, ou foi Jesus que disse: quando fizeres uma obra bem feita para Deus, algo assim, bata no peito e diga: sou servo inútil. Acho que foi o Evangelho, não foi, Fábio? Creio que sim. Sou servo inútil. Não faço nada além que minha obrigação. Eu não tenho que ficar passando uma falsa impressão de segurança, de perfeição. Como também não tenho que ser o arauto do caos e da anarquia. Sabe, a virtude está no meio. Virtus in medio. E olha que muita gente diz que quem está no meio está em cima do muro. Não, quem está no meio está na virtude. Em cima do muro está
quando você não é capaz de fazer suas escolhas. E fica sendo agitado de um lado para o outro, quando você não tem a personalidade de assumir o próprio erro. Ou a própria virtude, não saber lidar. Agora, a virtude não, a virtude ela está no meio termo. Cuidado com os extremos. O que Jesus, e quem era o Jesus do Evangelho? O Jesus que pregou o quê? O ódio, o amor. A intolerância ou a misericórdia? Qual Jesus está presente no Evangelho? Está ali, é claro. E nós estamos vendo cegos querendo guiar outros cegos, quando nós devemos nos permitir ser guiados por quem? Por Jesus. Não se trata aqui do Padre João, se trata aqui do Cristo. Eu quero ser um mero instrumento. Mas o que deve prevalecer, inclusive nessa pregação, é a pessoa de Jesus. E você é capaz, sim, é capaz, de olhar para o Evangelho e comparar o Cristo do Evangelho com o Cristo que está sendo indicado pelos extremistas, pelos falsos pastores, por aqueles que buscam a promoção pessoal, a carreira, ou aqueles que até deturpam. Você é capaz de discernir. E principalmente quando você invoca sobre si o Espírito Santo de Deus. E obviamente busca um aprofundamento a partir daquilo que a igreja, corpo místico de Cristo, lhe dá como instrumento a sua própria doutrina, o seu próprio depósito da fé. Para que você possa ajudar-se a discernir e também, por que não, buscar nos limites, nos erros e nos acertos, nas virtudes dos outros. Dom Carlos sempre dizia isso. Dom Carlos foi o bispo que me ordenou padre. Meus filhos, os bons exemplos olhai e imitai. Os maus exemplos olhai para não fazer igual. É simples assim. Nós estamos numa sociedade complexa. Eu dizia isso hoje de manhã. Complexa. Um discípulo não é maior que o mestre, mas tem muito discípulo se fazendo de mestre. Tem muito cacique, tem muito índio se fazendo de cacique, usando aqui uma expressão muito nossa aqui do Brasil, da nossa cidade de Niterói. Tem muita gente preocupada em mostrar o cisco do olho do irmão para não perceber a trave do seu próprio olho. Tem. Inclusive manipulando o Evangelho, a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? Que senão o querigma, o anúncio da fé, o amor de Deus, o pecado, a salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a fé e a conversão, e a comunidade, a vida em comunidade. O querigma deve nos levar a uma catequese profunda, verdadeira, não superficial.
Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? E nós estamos numa sociedade que cada vez mais está sendo o quê? Cegada. Inclusive através de uma imagem religiosa produzida. Seja por um extremo, seja quanto o outro. Você pode reparar para onde as pessoas estão se dirigindo. Para onde é mais fácil de se dirigir? Para os extremos. O difícil é você saber lidar com o meio, com o médio. Sabe? Esse maniqueísmo do nós contra eles, do mal contra o bem, quando todos nós temos dentro de nós a concupiscência e a fraqueza, a fragilidade, uma luta interna entre bem e mal. É muito mais difícil você hoje ousar ser o médio, o meio. Nem sempre estar no meio significa estar em cima do muro. Muito pelo contrário, estar no meio é buscar a virtude daquilo que é bom e que é ruim. É saber que somos limitados, mas ao mesmo tempo cidadãos do infinito. É o que a nossa igreja vai chamar, agora no final do tempo comum, do Maranatá. O que significa Maranatá? O quase já e o ainda não. O quase já é ao mesmo tempo ainda não. Quer dizer, é algo que não está e está ao mesmo tempo. Não é o radicalismo do não estar e o radicalismo do estar, dos opostos, dos extremos. É muito mais fácil ir atrás dos extremos. Porque o extremismo ele é sedutor. O difícil é você buscar o discernimento, a sabedoria para saber o que é bom e ficar com o que é bom. Ou como São Paulo disse aqui na primeira leitura, com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. O extremista ele quer salvar o quê? A todos. Mas São Paulo sabia da limitação. E para isso, nós temos que nos jogar de cabeça no Evangelho. E o Evangelho aqui não é um livro, o Evangelho aqui não é um conhecimento. Cuidado com esse neognosticismo, tá? O Evangelho aqui é a pessoa de Cristo. Se jogar de cabeça nas mãos do Senhor. Se deixar permitir ser educado por Ele. Se deixar permitir ser conduzido e transformado por Ele. E olha, Jesus, Ele não fica ditando regras. Jesus, Ele não impõe. Jesus, o tempo todo, Ele faz o quê? Ele propõe. Tanto que o tempo todo Ele faz o quê? Ele provoca a liberdade dos discípulos. Como? Contando parábolas. As parábolas mostram que Jesus, no fundo, não queria manipular ninguém, mas queria fazer com que eles mesmos, pelas suas próprias capacidades e faculdades, chegassem à conclusão daquilo que ele estava falando. Jesus sempre respeitou a liberdade das pessoas, sobretudo dos seus apóstolos e discípulos. Tinha caso que ele mesmo explicava, porque os discípulos, apóstolos, pediam. E ele fala uma coisa aqui que é muito importante para quem quer viver o virtus in medio, a virtude no meio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Ah, como tem gente dando murros no ar.
trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, seguir a Cristo requer disciplina, requer se impor diariamente a algo que vai além da nossa própria vontade, do nosso próprio bel prazer, da nossa própria satisfação. É se colocar a serviço. Não existe cristianismo sem sacrifício. Se eu pudesse, eu ficava aqui hoje o dia inteiro pregando. Mas que essa palavra que nós ouvimos de São Paulo aos Coríntios, e esse trecho de Lucas, capítulo 6, versos 39 a 42, nos norteia a fazer um bom exame de consciência para uma busca de quê? De amadurecimento, de crescimento espiritual.